Amém, gente? Glória a Deus. Você está sendo abençoado nesse culto? Diga assim: eu vou ser mais abençoado ainda com a palavra. Amém? Então solta o endereço para nós aí. Isso, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Todo mundo já chegou lá? É só dar uma resinha aí, né? Agora a partir do verso 22, pode ser? Pronto? E a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque o gentio de todo mundo é que procura estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem, o nosso assunto nessa noite é esse. Fala para mim. Só o ensaio. Agora vamos lá direitinho. Como? Quem aqui é ansioso ou ansiosa, além de mim? Ixi. Querido, eu vou ministrar nessa noite, o que eu vou ministrar nessa noite vai pegar muita gente aqui. Inclusive eu. Vai pegar muita gente que está online, vai pegar muita gente que vão assistir depois, porque depois essa palavra sempre é editada e colocada no YouTube. Fica aqui o apelo para que você possa, rever, para que você possa dar lá o seu like, para que você possa compartilhar, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas estarão sendo abençoadas com a palavra. Amém? Então eu espero que você possa ajudar a divulgar aí os nossos canais nas redes sociais. Mas, querida, a verdade é que a ansiedade tem tomado conta de muita gente nos últimos dias, eu diria já nos últimos tempos. Você é daquele tipo de gente que vive roendo unhas, antecipando os problemas. O problema ainda está longe, nem chegou, você já está sofrendo, antes do problema chegar. Você sofre só de pensar no amanhã, no que vai comer, no que vai vestir, onde você vai morar, onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser a sua aposentadoria, e se eu ficar doente,
Se alguém da minha família morrer, querido, está provado, mais do que provado, que a ansiedade é o grande mal do século. Atinge homens e mulheres, atinge jovens e adultos, velhos, atinge analfabetos, atinge religiosos, atinge ateus. O que se vê hoje são pessoas nervosas, com o nervo à flor da pele, como um vulcão prestes a entrar em erupção, como um barril de pólvora pronto para explodir. É verdade que várias são as causas da ansiedade, mas sem sombra de dúvida que a maior delas é o medo. Muita gente ansiosa pelo medo de ficar doente. Só de pensar em ficar doente, ela já fica doente. Nesse Covid, então, meu Deus, dessa pandemia, muita gente ficou doente, não do Covid, mas do medo do Covid. Quantos infartos? Querido, pode pegar qualquer noticiário aí e colocar lá, você vai ver. Um certo irmão procurou o pastor, e ele chorava muito. O pastor perguntou: mas por que você está chorando, meu irmão? O que está acontecendo? Ele disse: eu tenho medo de perder minha mãe. Ele disse: mas por que ela está doente? Não, mas só de pensar que ela vai morrer, eu passo mal. Outras sente ameaçadas pela solidão. Outras sentem-se inseguras, com medo de perder o emprego. Querido, o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito, segundo a palavra de Paulo, que diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor e moderação. Medo de casar, ou melhor, medo de não casar. Medo de casar e divorciar. Medo da vida e medo da morte. Medo da solidão e medo da multidão. Tem os dois tipos de gente. Medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido, medo do desconhecido. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E o pior da ansiedade é porque ela traz várias reações, principalmente reações físicas. Mais de 50% das enfermidades hoje está provado que elas são psicossomáticas. As pessoas estão buscando hoje uma paz química. Vivemos hoje no império dos calmantes. Vivemos hoje, as pessoas hoje dormem não um sono normal, mas ela dorme um sono artificial, a poder de remédio. Também nas reações espirituais, porque a ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu achei bonito, copiei. A ansiedade é o útero onde é gerada a incredulidade. Olha que bonito. A ansiedade é o útero onde é gerada a incredulidade. Mas antes de eu falar para você o que é ansiedade, para melhor entender, às vezes é melhor saber o que não é ansiedade. Ansiedade não é você ser imprevidente, ou melhor, não é desprezar as necessidades do corpo. O próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Também não é em ser imprevidente quanto ao futuro. A Bíblia aprova de maneira linda o trabalho previdente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo seus ninhos e indo à caça dos alimentos para os seus filhotes.
Muitas até migram em busca de lugares mais quentes no inverno e vice-versa. O que Jesus proíbe, querido, na verdade, não é a previdência, mas é a preocupação ansiosa. É isso que ele fala no texto. Muita gente inquieta, ansiosa. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4,6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola 5,7, dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, veja bem, Jesus está dizendo que nós não devemos viver ansiosos. Paulo diz que nós não devemos também estar ansiosos. Pedro também diz, ou seja, a Bíblia, Jesus e todos os grandes homens disseram e dizem para nós que nós não devemos estar ansiosos. Que ao contrário, nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Também não é cruzar os braços quanto ao futuro. Não podemos esperar o sustento de Deus, querido, assentado de braço cruzado e de maneira preguiçosa dizer, Deus proverá. Não. Nós temos que trabalhar. Aliás, Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma. E Cristo usou aqui o exemplo das aves e das plantas, dizendo que ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na terra, na natureza. Eles não ficam lá de bico aberto esperando, não, eles vão também, embora Deus já proveu. As plantas também extraem do solo, extraem do sol o seu sustento para que ela possa sobreviver. Também não é estar isento de dificuldade. Ora, estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldade, queridos, são duas coisas diferentes. Embora Deus vista a erva do campo, mas não impede que ela seja cortada e lançada no fogo. Embora Deus nos alimente, mas não nos isenta de passarmos por dificuldade, por problemas, inclusive financeiros. Então, o que é a ansiedade? Querida, a ansiedade, primeira coisa, ela é algo destrutivo. A palavra ansiedade, que você vê aí no verso 22, significa rasgar. E a palavra inquietação, no verso 29, significa constante suspense. A palavra ansiedade também significa estrangular. Então, olha para você ver. A Bíblia está dizendo que a ansiedade ela é algo que nos estrangula, que nos rasga, ou seja, ela gera em nós uma esquizofrenia existencial, perdão. A ansiedade é enganadora, porque ela tem o poder de criar problema que não existe. Quantas vezes nós sofremos, querido, não por um problema real, mas por um problema fictício que foi gerado na nossa imaginação. Sim ou não? Vocês estão aí? Bom, pensei que todo mundo arrebatado e eu fiquei. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas e morrendo de medo, cheio de medo, pensaram que ele era um fantasma. A ansiedade, ela tem o poder de aumentar, triplicar o problema. Esse é o problema da ansiedade. Pessoas ansiosas são como aqueles espias que foram lá olhar a terra de Canaã. Olharam e eles só enxergaram gigantes, só enxergaram dificuldades e se sentiram como gafanhotos. Isso são pessoas medrosas. Os soldados de Saul, todos eles com medo, olharam para Golias, viram apenas o tamanho do gigante. Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi olhou para a vitória em nome do Deus, do Senhor dos Exércitos.
Aliás, muitos dizem assim que Davi, quando ouviu aquele livro, eita, um textão daquele tamanho ali é ruim de eu errar, hein? A ansiedade, querido, tira os nossos olhos de Deus e coloca nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, é falta de confiança em Deus. Porque eu volto a repetir, onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade para colocar apenas nas coisas temporais. Jesus diz que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Lembra? Nesse mesmo capítulo aí atrás ele contou essa história do homem que teve uma colheita farta. John Rockefeller foi o homem mais rico da era moderna. Sabe o que ele falou? Ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Que verdade. Outra coisa, a ansiedade ela é inútil. Versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar os dias, ao contrário, pode muito bem encurtar a vida. Tem gente que morre mais cedo por ansiedade. A ansiedade vai matando aos poucos, rouba nossas forças, rouba os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus. Tudo isso a ansiedade provoca. Os hospitais e as sepulturas, queridos, estão cheios de pessoas ansiosas. Pode ter certeza disso. Pessoas que se preocupam com o resultado de um exame. Eu conheço gente que não faz determinados exames por causa do medo do resultado. Eu já ouvi isso. Você já fez exame assim? Eu não. Deus me livre. Mas por quê? Não. E o medo? Vai que dá positivo. Como eu falei há pouco, medo de ser demitido. Medo de ser contaminado ou acometido por uma enfermidade, por um câncer. Hoje já se fala câncer com mais tranquilidade. Antigamente falava doença ruim. Quem lembra disso? Fulano está com doença ruim. Nem falava o nome do negócio, da doença. E tão medo que tinha, até de falar e de pegar. Está namorando, medo de terminar o namoro, dele ou dela terminar. Nossa, se pensar nisso, só nem dorme. Que é isso, minha filha? Tem tanta gente aí, pô. E o senhor também. Aqueles que têm dinheiro, medo de perder o dinheiro. Quanta gente morreu na época com licença dar uma palavra, Zélia Caridosa de Mello. Gente que suicidou. Aqueles que vão fazer investimento, que têm um dinheiro investido, e o medo de não dar certo. Querido, presta atenção no que eu vou falar com você. Muitos dos nossos temores e das nossas preocupações nunca acontecem. Já parou para pensar nisso? Mas muita mesmo das coisas que nós preocupamos todos e ficamos ansiosos, jamais acontece. Então a ansiedade é uma perda de tempo, ela é inútil. Precisamos viver dia a dia. Jesus diz assim, Tiago diz assim, olha, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Você tem que viver o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. É claro que nós devemos planejar o futuro, mas não podemos viver ansiosos com relação a ele.
Preocupar com amanhã não nos ajuda em nada, porque se alguma coisa nos roubar as forças de hoje, é sinal de que amanhã nós vamos estar mais fracos. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer. Já viu aquela criança, principalmente criança, eu vou falar criança que eu não... Sabe para quê? Que tem medo de injeção? E esperneia, e faz um espetáculo. Última vez eu fui tirar sangue lá no laboratório, fiquei meia hora esperando, porque tinha uma criança que, a 1 quilômetro de distância, eu ouvi ela gritando. Aí quando vem dar aquele, fui, ué, você está chorando por quê? Esse escândalo todo? Estou falando da injeção, porque tem marmanjão aí que ninguém nos ouça, que tem medo de injeção também agora. Mulher não liga para injeção, já viu? Aliás, as mulheres são machas mesmo, negócio de doença e coisa, né? Os homens é que é frouxo. Frouxo. Não vi aquela agulha. Agora, aproveitar uma carona aqui, né? Agora nós estamos no mês do novembro azul. Meu filho, você que já está com mais de 40 aí, está na hora de fazer o exame, meu filho. E o medo? Ainda o povo faz muita gozação com esse negócio, já viu? Bota uns negócios aí, assusta todo mundo, meu filho. O negócio é tão simples, querido, nem 30 segundos. E eu mesmo perguntei para o médico a primeira vez, eu disse, isso é que é exame? Ele falou, é. Eu digo, você examinou mesmo? Não, mas... E o povo fica nesse negócio todo, né? Mas é mais a gozação da turma. Então, você faz favor, mostra que você é macho e vai lá e faz o exame, viu, meu filho? Amém, gente? Isso, amém, é isso aí não. A ansiedade não nos deixa enxergar a obra da providência de Deus. Verso 23, observai os corvos, quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vocês do que os corvos? Deus alimenta as aves do céu, elas não têm despensa nem celeiro. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se Deus nos deu um corpo, se Ele nos deu uma vida, se o nosso corpo vale mais do que o alimento, se o nosso corpo é mais do que o alimento das vestes, Ele nos dará então todas essas coisas. Olha só, verso 22 e 23. 22 ali, 23. 22, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Querido, Deus é responsável pela nossa vida, pelo nosso corpo, e Ele está dando exemplo aqui a respeito das aves e das flores. Os lírios se vestem com maior glória do que Salomão. Ele está dizendo, vocês valem muito mais do que aves e do que os lírios, e se Deus assim os veste, os alimenta, quanto mais Ele não cuidará de vocês. Querido, Jesus está dizendo aqui para mim e para você, para de ficar ansioso com as coisas de amanhã, viva o dia de hoje, deixa Deus agir no amanhã. Espero que você saia daqui hoje menos ansioso do que você é. Espero que essa palavra, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e que seja uma injeção de calmante aí dos seus nervos, das suas preocupações. Outra coisa, a ansiedade, ela é incrédula, porque ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos, ele está dizendo que Jesus está dizendo. Como eu já disse, ela é gerada no ventre da incredulidade, por isso a ansiedade, de certa forma, é pecado, porque é falta de fé. Quando nós ficamos ansiosos a respeito do que comer, do que vestir e de coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior ao das plantas e das aves, é isso que o texto está dizendo. Como é que nós podemos encorajar
as pessoas, querida, a colocar a sua confiança em Deus e no futuro, ou seja, ao céu, se nós não confiamos em Deus nem para suprir as nossas próprias necessidades aqui na terra. Um crente ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver ansioso. Não condiz. Jesus diz então que a ansiedade é a característica do gentio e dos pagãos, não daqueles que conhecem Deus. Um filho de Deus, querido, ele tem convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Paulo diz assim lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele nem mesmo o próprio filho poupou, quanto mais nos dará com ele todas as coisas. Aleluia. Como é que nós vamos vencer a ansiedade então, querido? Primeira coisa, saber que Deus é o nosso Pai e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Olha o verso 30. Porque o gentio de todo mundo é que procura estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Querido, Deus nos conhece, Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele já nos concedeu o seu reino, Ele sabe das nossas necessidades. A Bíblia diz que se nós pedirmos a Ele um pão, Ele não vai dar pedra, que se nós pedirmos a Ele um peixe, não vai dar serpente. Paulo diz que é nele que nós vivemos e existimos, porque Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que mantém a vida, Ele nos protege, Ele nos livra, nos guarda, nos sustenta. Ele é o Jeová Jiré, o Senhor da provisão. Ele é o Jeová Mequedesh, o Senhor que santifica. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, a nossa vitória. Ele é o Jeová Rafá, que é o Senhor que cura toda a nossa enfermidade. É o Jeová Roi, o Senhor, o nosso pastor. É o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Chamá, o Senhor que está sempre presente. O Jeová Shalom, que é a nossa paz. O Jeová Tsiknu, que é a nossa justiça. Ei, querido, você tem um Deus que é tudo isso, você vai se preocupar com o quê? Viver ansioso para quê? Aleluia. Vencer a ansiedade é saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. O verso 32 está aí, não temais, pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, Deus já nos deu, querido, tudo de mais importante que Ele podia dar. Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu tudo, Deus nos deu a salvação, Deus nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos família de Deus, nós somos servos do seu reino. Vencer a ansiedade é saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Verso 31 diz assim: buscai antes de tudo o seu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem duas coisas interessantes, tem uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, buscar o reino de Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Deus e nós, e Deus e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos, devem ocupar o primeiro lugar na nossa mente e no nosso coração. Nós somos desafiados a fazer isso, a buscar o governo de Deus, o domínio de Deus, em todas as áreas da nossa vida, no casamento, no lar, na família, na vida profissional. E se nós assim o fizermos, a promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas necessidades. Diz Ele, todas as coisas vos serão acrescentadas.
Então, querido, você não precisa viver em ansiedade. Busca primeiro o reino de Deus, o seu governo, a sua justiça. Viva o dia de hoje na presença de Deus. Pode ficar tranquilo, não se preocupa que as demais coisas, que demais coisa? Que você necessitar. Saúde, emprego, casamento, família estável, unida, abençoada, tudo isso Ele acrescenta. Aleluia. Vencer a ansiedade é saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Verso 33 e 34, finalzinho diz assim: vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outro bolsa que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus deve ser o nosso maior prazer, nada menos do que Deus e o seu reino deve ocupar o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimento, mas é fazer investimento errado. E segundo a palavra de Jesus, nós somos desafiados a buscar riqueza não terrena, a juntar tesouro não aqui na terra, não colocarmos o nosso dinheiro nas coisas terrenas. Ele disse, mas colocar os nossos bens, a nossa vida, a serviço de Deus e do seu reino, para que nós possamos viver de maneira tranquila, sem ansiedade. Olha que coisa interessante, no reino de Deus você tem o que você dá. Dai e ser-vos-á dado. Paulo diz, mais bem-aventurado a coisa é dar do que receber. Então no reino de Deus você tem o que você dá e você perde o que você retém. No reino de Deus há rico pobre e pobre rico. A questão é essa, como diz Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Se ele estiver nas coisas materiais, você estará fazendo um investimento errado. E certamente você vai viver ansioso. Mas se o seu tesouro estiver no céu, no reino de Deus, se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, conforme a palavra de Jesus nessa noite, você viverá livre da ansiedade. Então, querido, para mim e para você nessa noite, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, vamos confiar nele, e a Bíblia diz que isso tudo Ele fará. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Vamos descansar no Senhor, vamos vencer a ansiedade, na fé, na certeza de que Deus é maior do que tudo e todos. Deus é maior do que a ansiedade e o medo que nós temos do amanhã e daquelas coisas que, na maioria das vezes, nunca chegam, mas que nós ficamos sofrendo de maneira antecipada. Amém? Você foi abençoado por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Fique em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Aqui, boa semana para você. Sem graça. O que ela falou? Amanhã não vai ter culto, é feriado. É isso? A graça ficou séria. Não, gente, porque, né? Muitas pessoas estão viajando, são frequentadores, e como amanhã é feriado, então você dorme até mais tarde um pouquinho. Mas não deixa de orar em casa, né? Tá bom? Aquele horáriozinho, você bota lá o joelho no chão, isso aí, eu já sei que você faz isso todo dia de manhã, tranquilo, não tem dúvida disso. Amém, gente? Boa semana para vocês, vocês tenham uma semana abençoada, viu? Obrigado mais uma vez, pessoal aí do El Chamar. Qualquer coisa nós chamamos vocês de novo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esses momentos tão agradáveis, Senhor, que aqui passamos, ó Pai, na Tua casa, em comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor. Deus, nós agora estamos despedindo deste local, mas jamais da presença do Senhor, ó Pai, que a Tua presença santa, indispensável e gloriosa, esteja conosco, nos levando em paz aos nossos lares.
Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, meu Deus. Pai, aqueles nossos irmãos que estão viajando, que o Senhor os traga, meu Deus, em paz, em segurança, debaixo da tua mão poderosa, guardadora e abençoadora. Que a graça salvadora do teu Filho, o teu amor, a consolação, meu Deus e meu Pai, do teu Espírito Santo, seja com todos nós, seja com toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz.